E basicamente hoje eu queria entrar um pouquinho aí, a gente voltar um pouquinho na história, sem tentar ser, sem procurando não ser muito chato em relação a dados específicos, né, época. É, mas, ô Lúcio, Deus abençoe. É, queria tratar essa questão de porque hoje em dia as pessoas estão tão céticas em relação a Deus, há tantas diferenças de opinião, por que nós chegamos até aqui, quais as mudanças que aconteceram para que a humanidade ela tomasse um caminho tão complicado como a gente vive hoje, parece que sem controle, né? E que se a gente olhar apenas para a nossa geração, para a nossa época, a gente não vai encontrar resposta para isso, né? A gente acha que as coisas vão acontecendo e não há um motivo pelo qual as coisas estão acontecendo hoje. Mas nós vamos ver ao decorrer da história que isso que nós vivemos hoje é uma consequência do que já há séculos atrás já estava se desenhando. E eu não estou nem aqui falando de profecias bíblicas, daquilo que Deus havia profetizado na palavra dele. Mas eu estou falando de caminhos que a própria humanidade escolheu para, né, decidiu e desta maneira chegamos onde a gente está vivendo hoje, né? Parece que um caos. Por isso que eu intitulei esse bate-papo que a gente vai ter aqui breve sobre isso, né? Sobre modernidade e o caminho que nos trouxe até o caos, né? A modernidade é algo que nós não conseguimos mais impedir, nós não conseguimos mais parar a modernização das coisas, mas precisamos aprender como lidar com essas novidades aí em todos os âmbitos, né? Então eu quero agradecer mais uma vez aí, você que entrou, espero que permaneça aí, é um conteúdo que talvez possa ser relevante para entender um pouquinho dessa situação que a gente vive hoje, tá? E então vamos acompanhar. Eu tenho algumas coisas que eu queria compartilhar, então, e queria deixar a liberdade aí, quem está assistindo, quem está participando, tanto comentar. Por enquanto, né, a gente tem os comentários aí para você fazer tanto pergunta quanto também acrescentar alguma coisa ou discordar daquilo que está sendo que eu estou trazendo aqui. Mas você participe aí também comentando, né, aí o que você pensa a respeito do assunto, tá? Então a gente pode construir isso junto aí. Dá um alô também para a Aline, Desotti, legal. O Lucas, Lucão, pastora Paula também, Dai, a Fabi, né? O Lúcio, acho que já falei. Então, pessoal, tem alguns minutinhos aí para compartilhar e eu acredito que sim seja importante para a gente entender os dias que a gente está vivendo. Primeira coisa que a gente vai perceber nessa mudança de comportamento da humanidade é que por muito tempo, de gerações em gerações, as coisas elas mudavam mais lentamente, né? Não precisamos ir séculos atrás. Se nós voltássemos aí a 50 anos atrás, 60 anos atrás, a gente vai perceber que parece que o mundo caminhava mais devagar, né? As mudanças eram mais lentas, as revoluções, as mudanças de comportamento, e elas eram mais lentas. À medida com que a tecnologia, à medida com que a tecnologia ela foi evoluindo, as oportunidades foram surgindo, então houve uma aceleração das descobertas, né? Então nós somos a geração que mais vive intensamente as informações. Nossa geração, talvez eu falar assim, a minha geração, no período aí de 40 anos, Eunice, lá, no período de 40 anos aí, né, a minha geração já viu muita coisa acontecendo. A gente já viu terremoto, a gente já viu tsunami, nós já vimos 11 de setembro, nós já vimos guerras localizadas, nós já vimos governos sendo levantados, governos caindo, e isso muito perto, a gente presenciando isso ao vivo, tragédias, esse excesso de acesso à informação
faz com que o ser humano se torne assim ansioso, acelerado, porque antigamente as notícias não corriam tão rápido, as informações não eram tão intensas, havia terremoto, havia enchente, havia tudo isso, só que essas informações não chegavam na gente da maneira como chega hoje. Né? Para você ter uma ideia, a situação que nós estamos vivendo, que até essa questão do coronavírus aí, a doença chegou até nós antes mesmo da doença chegar. Antes mesmo de o vírus chegar no Brasil, nós já sabíamos que ele estava vindo. E nós estamos aí nos preparando, as autoridades estão se preparando para a tragédia que eles esperam que aconteça. E nós cremos em nome de Jesus que não será dessa maneira, que o Senhor né, não permita que seja na proporção com que algumas pessoas estão dizendo por aí, a mídia. Então, gerou tudo isso que eu chamo caos. Wesley, ô benção, tudo bom? Vou ver você aí. Filipão e Fernanda, puxa vida, quanto tempo, hein? Família Teles aí, poxa, cara, que legal. Então, eu queria caminhar aí, gastar alguns minutinhos com vocês, e eu gostaria até de pedir que você acompanhasse todo o processo, porque se você perder talvez aí no meio, vai ficar sem sentido em algum momento esse caminho que eu quero traçar aí de descoberta, porque nós chegamos a esse caos hoje da sociedade, onde há muitas verdades, onde há muitas maneiras de pensar, muitas posições, e em relação a Deus também parece que a religião, a igreja, a religiosidade, ela perdeu muito durante as épocas e nós chegamos ao ponto de ser desacreditados, né? Sendo que Deus estabeleceu a igreja na terra para ser um agente de transformação. Por que hoje, como igreja, será que nós, né, a igreja de Cristo na terra, ela não tem tanta relevância segundo os olhos do mundo? A igreja ela é extremamente relevante, ela atua de várias formas, mas aos olhos do mundo, a igreja ela chega a ser até às vezes desnecessária ou um problema. Então, primeiro eu quero começar com um versículo lá de Atos, no capítulo 13, no versículo 36, que fala assim: tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Aqui Lucas está escrevendo Atos e ele cita Davi. Raquel, paz querido, tudo bom? Saudades também de vocês. Então, Lucas, ele escreve o livro de Atos e ele então estabelece ali, né, essa narrativa e ele cita Davi dizendo que Davi serviu a sua própria geração. Ou seja, Davi ele foi útil, ele cumpriu o seu propósito naquela geração. E cumprindo os propósitos de Deus para ele, então ele adormeceu, ele morreu. E o que eu quero dizer com isso? Que todos nós, cada um de nós, tem um propósito na geração a qual Deus nos permitiu viver. Então, cada um tem a sua responsabilidade, tem a sua função, tem a sua importância dentro da realidade que Deus nos inseriu. Então, para a gente começar a entender por que a gente chegou a esse caos, por que a gente chegou a esse momento tão doido que a gente vive hoje, eu queria voltar alguns anos ou talvez séculos. E não queria me prender aqui a datas específicas, né? Mas a eventos que são importantes para a gente entender por que as coisas mudaram. E para isso eu vou com vocês lá para o mundo pré-moderno. O que seria o mundo pré-moderno? A gente poderia até dizer aí mais próximo do que a gente está acostumado a ver, assistir, naquele período medieval, no período mais que não existia tecnologia, que não tinha as descobertas tanto da ciência, em todas as esferas, né? A religião ela predominava. Quem ditava as regras, quem dizia o que era verdade, o que não era verdade, era a religião, era a igreja. Por quê? Porque quando Deus estabeleceu a igreja, né,
nós temos quem foi o primeiro, né, que a Igreja Católica chama de primeiro Papa, quem foi? Foi Pedro. Então Pedro foi o primeiro representante de Deus que foi eleito, né, que foi eleito não, que foi estabelecido pelo próprio Cristo na Terra. Então, a princípio, a igreja ela foi uma igreja perseguida, os apóstolos todos morreram de maneira trágica, cruel, mas a igreja ela se disseminou pelo mundo porque era a igreja de Cristo e assim Deus tinha dito que iria acontecer. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o evangelho foi disperso, né? A igreja foi dispersa e assim foi crescendo no mundo todo. E sempre debaixo de perseguição. Mas teve um momento na história onde a igreja ela ganhou um poder, né? Ganhou uma certa importância e poder. Ô Novinha, cafezinho com bolo é bom, hein? Pode convidar que a gente vai. Com óleo, ó, com álcool em gel, com tudo aí para estarmos juntos aí, né? Legal, o Natalino também entrou aqui, gente. Então, a igreja, ela sempre estava sob perseguição desde quando foi estabelecida por Jesus. Mas teve um momento lá em torno de 300 a.C., que a igreja, né, através de Constantino, que foi o imperador, que ele unificou ali o seu reino, né, numa luta contra Magêncio, que era o seu adversário, e a igreja, então, esse Constantino, diz a história, que não quero entrar a fundo, mas diz alguns historiadores que ele se converteu ao cristianismo. Então, Constantino ele se converte, supostamente se converte, e a partir daí ele declara oficialmente a religião daquela região onde ele governava como oficial. Então ele coloca o cristianismo como uma religião oficial. Então aquela igreja que antes estava sob perseguição, agora ela se torna governo. E aí você começa a estabelecer hierarquias dentro da igreja que já existiam, mas agora reconhecidas também pela sociedade. Então você tem papa, você tem bispos, você tem os sacerdotes, você tem toda aquela organização religiosa que acaba sendo o porta-voz de Deus na terra. Então, o que acontece? A igreja, essa igreja, não a igreja primitiva já era porta-voz de Deus na terra, assim, os apóstolos, mas a igreja ali que veio nessa época medieval, no período pré-moderno, ela assume esse protagonismo de dizer o que era de Deus e o que não era de Deus. Por exemplo, se você perceber ainda em algumas cidades do interior, aqui na nossa cidade de Hortolândia também é assim. Geralmente você vai na cidade do interior, você tem uma igreja católica que ela é no centro da cidade. O centro da cidade, ela é construída ao redor da igreja católica. Porque o centro da civilização da humanidade era quem? Deus. Deus era o centro. Então se estabelecia essas igrejas e ao redor dessas igrejas se formava então as construções, o comércio e tudo mais. Nós vemos um exemplo na França, em Paris, nós temos aquela igreja conhecida que chama a igreja de Notre Dame, né? Até filmes aí, enfim. Mas essa igreja de Notre Dame, ela foi estabelecida ali e ao redor dela ela ficava no centro da cidade e a cidade foi crescendo ao torno dela. Junto com isso também, quem era ali os líderes, né, religiosos, os padres, os sacerdotes, os bispos, eles definiam algumas coisas. Por exemplo, estabeleciam coisas que hoje nós damos esse mérito à ciência. Por exemplo, então Deus, a partir desse momento, a igreja deixa de ser perseguida e a igreja se torna governo também, autoridade reconhecida pela sociedade. Então nós temos o quê? A igreja começa a estabelecer o quê? Deus é o centro do universo. Então tudo na vida das pessoas nesse período pré-moderno era entendido através da pessoa de Deus. Por exemplo, como ali quem governava era o catolicismo, né? Então havia uma hierarquia. Embora tinha o rei daquela nação, o bispo, o papa, a maior autoridade religiosa, ela tinha um poder de influência tremenda sobre o rei. Então o rei se consultava com esses líderes religiosos. Então, por exemplo, quem contrariasse a fé, quem era considerado alguém que era blasfemo, por exemplo, era punido. Muitas pessoas foram queimadas vivas em fogueiras, né? Então você tem
mulheres que eram queimadas, acusadas de bruxaria. Você tem doenças que pessoas morriam de certas doenças e a igreja dizia que não, essa doença aí é castigo de Deus, é a peste de Deus. Então, se a gente... Hoje, algumas pessoas dizem assim, né? Estão dizendo, essa pandemia aí é fruto da ira e da justiça de Deus, né? Eu concordo, acredito que sim, Deus ele pode estar pesando a mão sobre a humanidade. Só que esse pensamento de que Deus estava punindo a sociedade não é novo, né? Então a igreja, essa igreja pré-moderna, ela já dizia isso. Então toda gripe, toda enfermidade que surgia a ciência não era desenvolvida, não tinha vacina, não tinha remédio para isso. O povo era extremamente supersticioso. Então uma gripe que matava centenas, milhares de pessoas era considerado então o juízo de Deus sobre aquela população. Isso fazia com que a igreja ganhasse importância e as pessoas corressem para a igreja implorando por perdão e misericórdia, e também gerava uma certa corrupção dentro da própria igreja, onde eles cobravam, né, principalmente dos mais ricos, para dar essa assistência espiritual. Então nós temos ali a questão das indulgências, né, que nós já estudamos isso na história e tal, que inclusive os religiosos cobravam ou vendiam terrenos no céu. Então gerava corrupção dentro da igreja também. Mas enfim, então por exemplo, algumas coisas que a igreja afirmava que era verdade, que o mundo é plano. Então a gente fica brincando e falando hoje dos terraplanistas, mas a igreja, a maioria, a humanidade pensava nesse período lá 300 antes de Cristo, depois de Cristo, melhor dizendo, que a Terra era plana. E tanto que a Terra era plana, quanto também eles acreditavam que a Terra era o centro do universo. E o Sol, a Lua e tudo girava, né? O Sol e os outros astros, a Lua sim, mas os outros astros também giravam em torno da Terra. Tá bom, o que isso tem a ver com os dias de hoje? Então, assim, você tem a igreja com alto nível de credibilidade na sociedade, e tudo que a igreja estabelecia como verdade, as pessoas acreditavam fielmente. Então, elas tinham como verdade. Então, tudo que a igreja dizia, por exemplo, era uma peste, tinha uma gripe e milhares de pessoas morriam. Então, vinha lá o bispo e falava, isso é castigo de Deus sobre vocês, sobre o pecado. Então, as pessoas acreditavam, as pessoas se arrependiam, choravam e eram manipulados até por esses religiosos. O que aconteceu, então? É uma pergunta que eu faço para você em relação a isso, né? O que acontece com você quando você confia muito em alguém, você acredita muito em alguém e essa pessoa te decepciona? Você descobre que essa pessoa não está falando a verdade, você descobre que essa pessoa, tudo que essa pessoa fez com você, o que ela te disse não era verdade. O que acontece? Naturalmente, a gente se decepcionando, cai a credibilidade que a gente tem naquela pessoa em tudo que ela diz. E a gente tem dificuldade de acreditar no que essa pessoa está dizendo, se é verdade ou não. Isso aconteceu com a religião, com a igreja da época. Por quê? Então a igreja dizia que as pestes, as doenças eram um castigo de Deus. Eles diziam que muitos setores da sociedade, por exemplo, as mulheres eram inferiores e tinham que ser submissas extremamente e tal. E muitas eram queimadas como bruxas, exorcizadas, né? Muitas doenças, como epilepsia, por exemplo, eram tidas como pessoas que eram endemoniadas. Tantas outras coisas, tragédias naturais, era Deus que estava demandando tudo aquilo ali. E também a questão da ciência. Quando a coisa virou? Quando a ciência começa a se desenvolver. Então nós saímos do período pré-moderno para o período moderno. Que período é isso? Que momento da história? Por exemplo, é o momento que surgem figuras, por exemplo, como o Galileu Galilei, que ele começa ali, né, observar os astros, que ele começa a investigar, né, isso usando lá as lunetas e tudo mais. Ô Rodrigão, paz, bênção. Então o que nós temos? O período onde a igreja ela era dona da verdade, ela era absoluta em relação àquilo que ela dizia, as ações naturais, as doenças, as pestes. Então a igreja era detentora da verdade, porque era a porta-voz de Deus. E então, agora a gente passa por um período onde que a ciência começa a se desenvolver. Então nesse período Galileu Galilei, como eu citei, ele descobre, por exemplo,
que não é ele que descobre, mas ele difunde essa ideia e ele vai militar em cima disso, que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol. E ele não só ele traz isso, como ele comprova que isso é verdade pela ciência. Só que a igreja dizia que era o contrário. Outra coisa que tem um bom exemplo para nós, por exemplo, que então enfermidades como essa que a gente vê hoje da gripe aí, do coronavírus, se a gente não tivesse a ciência e o conhecimento que a gente tem hoje, a gente não daria, por exemplo, crédito a essa doença ao vírus. A gente diria o quê? Que isso é Deus pesando a mão dele sobre a humanidade. Mas tem um camarada francês que é o Louis Pasteur, é francês, então tem que fazer biquinho para falar o nome dele, Pasteur, eu não sei como diz, mas esse cara você vai lembrar o nome dele, é da onde surgiu a pasteurização. Esse cara que é um químico, ainda jovem, ele descobre, fazendo um trabalho aí para vinícolas, né, pessoas que produziam vinho, porque vinhos e cervejas estragavam. Então ele, como um químico, contratam ele para saber como que eles poderiam conservar mais essas bebidas, né, para ter mais lucro. Então, Pasteur descobre esse processo de pasteurização, que ele descobre, pela ciência ali, a questão dos germes, dos micro-organismos. Então, o que esse Pasteur, o que esse Louis Pasteur, ele traz como ciência? Que essas coisas que atingiam aí, não só, a princípio isso era para o vinho, para o cultivo da uva, mas depois isso vem para a medicina, que a causa de muitas doenças é esses micro-organismos, bactérias, né, esses germes. Então eles vão dizer, então, ele vai provar que a razão dessa enfermidade não é o castigo de Deus, mas o que são bactérias, são germes. E junto com isso, começa a desenvolver então ciência para combater esses germes, essas bactérias, né, esses micro-organismos. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Então voltamos um pouquinho. A igreja é detentora da verdade. Tudo o que acontece, como a igreja era representante de Deus, ela dizia o que era o quê. Então aquela doença era o castigo de Deus, aquele movimento natural, por exemplo, das enchentes. Algumas vezes, né, a água, como a gente sabe, no nível do mar sobe e desce com a influência da lua. Isso não tinha sido provado cientificamente ainda. Então se dizia que Deus tinha um controle de tudo isso aí. Quando a ciência desenvolve e começa a trazer respostas para a humanidade, e isso é provado cientificamente, e é dito que não foi Deus que estava fazendo isso, mas naturalmente essas coisas aconteciam, então a credibilidade da igreja começa a cair por terra. Esse período moderno que a gente vai entrar agora, a gente sai do período pré-moderno, a gente entra no período moderno, então agora a ciência começa a se desenvolver, a tecnologia começa a desenvolver, e cada vez que a tecnologia se desenvolve, algo que a igreja dizia em nome de Deus vai sendo provado que não era bem assim. Então o que acontece? Perde a credibilidade. A religião, o cristianismo começa a perder a credibilidade por conta dessas coisas, da evolução da ciência. Então nós saímos do período pré-moderno, onde Deus é absoluto e a verdade de Deus é plena, e nós entramos no período agora moderno, onde agora a ciência passa a dominar. Né? A palavra da igreja começa a ser questionada pela ciência. E a verdade que antes era dita segundo a religião, né, a igreja católica dizia que era desta maneira, porque assim eles interpretavam a Bíblia. Agora aquela palavra de fé, ela se torna o quê? Ela é contrariada pela ciência. E a fé, que era absoluta na sociedade, ela vira superstição. Então, dentro daquele ambiente cristão. Então, o que acontece? A modernidade começa a colocar e os seus representantes. Ou seja, isso que vocês estão dizendo à igreja não é desse jeito, porque a ciência está provando que é de outra forma. Então começa a mudar, aí Deus sai do centro da humanidade, aí a razão entra. Por isso que Deus, então, ele é destituído do seu trono sobre a terra pela sociedade,
E esse período moderno, então, coloca a ciência como aquele que sabe qual que é o rumo que a humanidade tem que tomar. É exatamente nesse período que o homem começa a tomar as rédeas da humanidade e o temor do Senhor começa a diminuir. Então nós temos o quê? Começa nesse período a época da Revolução Industrial, que nós temos aí onde as máquinas são desenvolvidas e começa a indústria aí a máquinas a vapor, onde as pessoas elas começam a sair do campo, que é aquele que a gente chama de êxodo rural. As pessoas saem do campo, deixam de produzir naquele ambiente familiar e eles vão para os grandes centros para produzir de uma maneira intensa, né, para suprir a demanda do comércio das cidades que estão se formando. Então você começa a perceber que pessoas saem, deixam de ter aquele cultivo familiar e começam a cultivar em grande escala para vender para as indústrias. Então elas não só produzem alimentos para consumo próprio, mas agora estão produzindo em massa produtos para gerar tecido, maquinários e alimentos para ser vendidos em supermercados, coisas que cada um produzia o seu alimento. Começa a mudar a sociedade. E o que acontece então no êxodo rural que a gente fala? Que as pessoas elas saem do interior e vão para os grandes centros urbanos. E hoje nós vivemos isso, que mais de 90% da população mundial estão concentradas nas grandes cidades. Já não vive mais naqueles interiores produzindo o seu próprio alimento, né? Mas agora a maioria das pessoas vivem nas grandes cidades e poucas pessoas, grandes produtores, detêm o controle da agricultura e da produção para suprir essa necessidade que tem nas cidades aí. Então a produtividade ela se torna um valor. E eu quero fazer uma pausa aqui para a gente pensar como igreja. Essa modernização da humanidade afetou a igreja. A igreja, quando Jesus estabelece, quando os apóstolos estabelecem a igreja primitiva, era uma igreja familiar. Era uma igreja onde a família era alcançada, onde os cultos eram nos lares, onde se reunia um grupo menor de pessoas e se tratava individualmente cada um. Com a industrialização, com a modernização, o que acontece? Também a igreja ela se modernizou a ponto de abandonar os pequenos grupos e a igreja hoje em dia se tornou como se fosse uma grande indústria, uma grande fábrica que tem uma necessidade de produzir gente, de produzir quantidade, de encher espaço tremenda. E quando a gente dá foco na produtividade, na quantidade, a gente não consegue suprir qualidade. Tá aí um exemplo dos produtos chineses que a gente fala. São tantos produtos e são tão baratos os produtos, alguns produtos que nós compramos aí são ilegais, que vêm da China, que você não entende como que o cara consegue vender um produto tão barato. Mas também a qualidade é duvidosa, porque é muita produção para pouca qualidade. Ô Douglas, doutor, boa noite. Ô benção, seja bem-vindo. Todos aí que entraram, eu não estou citando muitos nomes aí, porque para não perder a linha de raciocínio aqui, sejam bem-vindos. Aí vocês podem acrescentar aí, gente, no comentário, fazer pergunta, discordar. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, não passar de mais 30 minutos aí. Então me ajuda aí, se você pode acrescentar. Então, voltando aqui, então o que acontece? A igreja, então, ela já não é mais absoluta. Porque agora a igreja não tem o domínio de todos os meios de produção, não é a igreja que determina como que é a agricultura, como que é a saúde, como que é os relacionamentos. Quem impunha isso sobre a sociedade era a igreja. Mas a partir do momento que a ciência ela vai desenvolvendo, ela vai avançando e vai mostrando que muitas coisas que líderes da igreja traziam como se fosse algo de Deus, caem por terra, então a igreja cai no descrédito através dos seus líderes. Assim acontece hoje. Tem pessoas que não querem mais estar na igreja, não querem congregar, não porque não amam a Deus, porque estão extremamente chateados e magoados com líderes religiosos que cometeram pecados, que fizeram coisas erradas, né? Então as pessoas elas acabaram criando aversão à igreja, não por conta de Deus,
mas por conta daqueles que se dizem representantes de Deus na terra. Então nós, líderes, pastores, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque a maneira como eu lido com uma vida, que eu trato como uma pessoa, né, pode gerar nela a mesma ideia de que é Deus que está fazendo isso. E se eu a magoo, ela sai chateada da igreja, ela se desliga de Deus, da sua vida espiritual, e às vezes ela não vai voltar mais. Por quê? Porque um representante de Deus, né, ela tem como aquele que né, a igreja que é representante de Deus está fazendo isso, que significa que tem um aval de Deus, porque Deus não impediu isso, né? Bia, olá Bia, tudo bom, filha? Que bom, tá aí com a gente ligado. Adriano também, legal. Então, gente, vamos chegar até os dias de hoje. Igreja, volto a dizer, cai no descrédito, isso estou falando no período pré-moderno, lá no período medieval. A ciência começa a desenvolver. Entramos num processo produtivo, de meios de produção, produzir muita coisa, as pessoas começam a ter recursos. Nós passamos pela Segunda Guerra Mundial, que mudou a sociedade. Nós passamos por um período da Revolução Sexual. A Revolução Sexual fez com que os jovens encontrassem seu espaço fora, na rua, e saíssem dentro de casa. Na Revolução Sexual, por exemplo, nós temos o movimento feminista que começa a crescer, as mulheres começam a gritar pela sua liberdade dentro da sociedade, direitos iguais. Nós temos quando os métodos anticonceptivos, também anticoncepcionais, começam a se desenvolver, e a mulher então ela deixa de ser uma reprodutora de indivíduo e ela começa a ter controle sobre o seu próprio corpo, inclusive decidindo se ela quer ter filho ou não. Ela acaba tendo poder sobre o seu próprio corpo, e hoje se grita, né, meu corpo, minhas regras, né? Por quê? Porque a mulher ela tem domínio sobre isso hoje, se ela pode engravidar, se ela não vai engravidar. Então ela escolhe. Então a sociedade, a humanidade foi mudando, né? E a igreja, ela foi então cada vez mais se tornando algo que atua somente na questão espiritual. E a igreja, ela não foi estabelecida só para atuar na vida espiritual. A Bíblia, a palavra de Deus, não é um livro que trata só de questões espirituais. Não é um livro que trata só de questões de ir para o céu ou não. A Bíblia trata de relacionamentos. A Bíblia trata de família. A Bíblia trata de ciência, tecnologia, sexualidade, política, todas as coisas que você pode imaginar que é essencial para o ser humano e para a sociedade, a Bíblia ela tem, né? Então, só que quem tem o domínio da Bíblia, a igreja, ela é taxada como alguém que só lida com questões da fé e da religião. Vou dar um exemplo para vocês de algo que a Bíblia já dizia para nós. Deus já tinha orientado o seu povo. Hoje todo mundo lava a mão com álcool em gel, com sabão, com não sei o que tem. Já a ciência, na medicina já faz isso. Você vai no médico, no dentista, tem a esterilização, tem a lavagem das mãos para que não haja contaminação, infecção. E na Bíblia, Deus já tinha estabelecido isso antes que a ciência descobrisse. Deus já tinha estabelecido que quando se tocasse num doente ou num morto, num corpo, num cadáver, aquela pessoa ela estava imunda por 7 dias. Ela não podia tocar e ninguém podia tocar nela. E toda vez que alguém tocasse num doente, tinha que lavar a mão em água corrente. E quem ensina isso é Deus para o seu povo na Bíblia. Há 100 anos atrás, a ciência descobre isso, né? Um pouquinho menos, que havia contaminação e muitas pessoas morriam em hospitais por conta disso, porque não havia o médico lavava a mão numa bacia e atendeu outro paciente, aquele outro paciente também era infectado. Então entenderam e descobriram que havia contaminação. Então passava agora a lavar as mãos em água corrente para que não haja contaminação. A Bíblia já trazia essas informações, mas durante esses séculos, né, a igreja perde a sua credibilidade e a ciência começa a crescer e desenvolver. Então o que a ciência proporcionou para a humanidade? A ciência proporcionou para a humanidade isso aqui que nós estamos fazendo, né? Essa comunicação, a internet, a tecnologia, né? Todos esses avanços a ciência foi desenvolvendo. Nós temos aí algo que é extremamente benéfico para nós, por exemplo, o GPS, que todos nós usamos hoje.
né? Isso foi desenvolvido pelo homem quando ele estava querendo ir à Lua. Essa tecnologia de ir à Lua, essa buscando romper com esses limites, né? Desenvolveu muita tecnologia. Então, ao mesmo tempo que trouxe todo esse conforto que nós temos hoje, que é a tecnologia, cada vez mais a humanidade vai se distanciando de Deus. Porque quanto mais conforto nós temos, menos nós dependemos de Deus. Por isso que desde sempre, desde Jesus Cristo até os dias de hoje, a maioria das pessoas que são convertidas a Jesus são pobres. O lugar onde o evangelho se propaga mais facilmente é nas periferias, entre os pobres. E não é à toa que a Bíblia fala, o próprio Jesus fala o seguinte: é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que é isso? Porque quando um rico ele já está abastado, ele tem tudo que ele acha que ele precisa, ele não precisa de Deus, porque ele não tem necessidades. Ele não tem necessidade, ele já vive abastado. Por isso que imperadores durante toda a história, foi assim no Egito, foi assim em Roma, na Grécia, esses que estão acima, né, que estão no topo ali da sociedade, imperadores e reis e tal, eles chegam ao ponto de se denominar deuses. Por quê? Porque eles têm tudo que eles podem ter, eles têm a eles. Então, a espiritualidade é nula, mas a humanidade, o humanismo está à flor da pele. Então, nós, voltando aqui na nossa cronologia, saímos do período pré-moderno, onde a igreja era absoluta, dizia o que era verdade e o que não era verdade. Passamos para o período onde a ciência começa a se desenvolver, então começa a desmentir algumas coisas que representantes de Deus, né, esses líderes religiosos diziam que era verdade, mas a ciência começa a provar que não é desse jeito, e a igreja cai no descrédito. Então o humanismo toma conta, a ciência, na verdade, toma conta e começa a desenvolver a sua própria maneira de viver. Então, qual que é a proposta da religião no período pré-moderno? Deus é absoluto, você tem que obedecer o que Deus fala, senão virá castigo sobre você. Ok? Assim, então, lá na Catedral de Notre Dame, por exemplo, se você ver a arquitetura lá gótica da estrutura do prédio, você vai ver que é um prédio assim, é bonito, só que no topo existe gárgulas, né? São aqueles monstros que ficam olhando para baixo assim, e quando chove, né, a água que caía agora, né, aconteceu aquela tragédia lá, caía no telhado, escorria pela calha e saía pela boca dos gárgulas. E ali, então, as pessoas olhavam para a igreja, olhavam pelo lado de fora e viam o juízo de Deus. As pessoas estavam à mercê do mal se elas não estivessem conectadas com Deus. Então, as pessoas tinham medo de Deus no período pré-moderno. Quando a ciência desenvolve, então, desmistifica tudo isso e traz autoridade para a ciência, essas descobertas, então a religiosidade cai e a ciência toma o controle. E começa a oferecer, então, conforto, riqueza, prazeres da vida. Começa aqui então a degradação, por exemplo, social e ecológica. Por que a degradação social e ecológica? Porque começa, para produzir, você tem o patrão e você tem a pessoa que vai produzir para você. E essa pessoa que está produzindo, ela não pode ganhar mais que o patrão. Então o patrão concentra mais os recursos. E aí então você tem os proletários, né, aqueles que produzem, que eles se tornam então mais pobres e começam então a surgir os níveis da sociedade cada vez mais desfavorecidos, sendo dominados pelos favorecidos. Só que antes, por exemplo, uma pessoa que tinha uma horta, uma roça, e ele criava os porquinhos lá, os animais, e mesmo numa recessão, ele produzia o seu próprio alimento, sustentava a sua casa. Hoje, o que está acontecendo? Com esse negócio da gripe, se você perder o seu emprego, você não tem como gerar renda. Então, as pessoas se tornam escravos do materialismo, me fugiu a palavra aqui, do socialismo. Não do socialismo, do consumismo. Então, nós somos escravos do consumismo. Por isso que a orientação do governo é o seguinte: por mais que está morrendo gente, a gente não pode parar de consumir, de gerar, de produzir. Por quê? Senão a sociedade entra em colapso. Então, apesar de a gente priorizar a vida,
não pode parar de produzir, de gerar, porque senão a sociedade entra em colapso. Por quê? Porque a ciência e esse período moderno fez com que nós chegássemos a esse ponto. Mas vamos lá, saindo desse período da modernidade, do período moderno, entramos onde que a gente está vivendo hoje, que é o período pós-moderno. Por que nós entramos nesse período pós-moderno? O que aconteceu? Tudo aquilo que a ciência gerou para a humanidade, prometendo satisfação, bem-estar e uma vida plena, não funcionou. Porque o que acontece? Hoje nós temos muito mais coisas e conforto do que nós tínhamos há 50 anos atrás. Nós temos televisão, nós temos celular, nós temos carro, nós temos tecnologia, a gente tem tudo isso à nossa disposição. Só que o que se constatou é que as pessoas hoje são menos felizes do que era 50 anos atrás. Ou seja, nós temos mais coisas hoje, mas nós somos mais infelizes do que éramos quando tínhamos menos coisas. E o que chegou à conclusão então com isso? Conclusão é de que esse projeto de consumismo, esse projeto econômico, trouxe muita riqueza e conforto, mas não trouxe satisfação, felicidade para a humanidade. Nós vivemos hoje com essas questões, por exemplo, de problemas de saúde emocional, depressão, suicídio, ansiedade, coisas que antigamente não se tinham com essa intensidade que nós temos hoje. Fruto que da tecnologia, da evolução, da modernidade e tudo mais. Então, o que acontece? Junto com a ciência, a pós-modernidade, essa geração que nós vivemos, ela coloca em xeque tanto a ciência, quanto ela coloca em xeque Deus. E então, no período pós-moderno, se declara oficialmente a morte de Deus. Nós temos pensadores como Nietzsche, por exemplo, que foi um grande pensador e influenciador até hoje nas universidades, que ele foi o primeiro homem da época da era moderna a declarar que Deus está morto, dizendo que não existe Deus. Então, o crescimento do ateísmo, o crescimento... Agora imagina você uma coisa. Você que é cristão, você que acredita que Deus existe, que Jesus Cristo está prestes a voltar. Se por algum motivo, se você chegasse ao entendimento de que Deus não existe, que isso não é real, como que você vai se comportar a partir de hoje? Eu acredito que você pode passar a viver o mundo conforme está o desejo do teu coração. Porque o céu não existe, o inferno não existe, tudo isso aí é o quê? Isso aí é história, é lenda. Então, imagina, se a gente começar a pensar dessa maneira, você vai pensar, é verdade, se Deus não existe, então vou fazer aquilo que meu coração deseja. Pois é exatamente o que a humanidade está fazendo. Ela chegou ao entendimento que Deus não existe. Deus não existindo, então ela está à mercê dela mesma. Por isso que nós temos uma geração que ela é totalmente egoísta, busca os seus próprios interesses e vive para o seu bel prazer. Porque não tem ninguém por ela, ninguém vai fazer nada por ela. E aí então vem os alarmistas dizendo que a camada de ozônio está arrebentada, que as geleiras estão derretendo, que o mundo vai acabar. E aí a sociedade que já está ansiosa, ela entra em pânico e cada vez mais a gente vai querer viver então intensamente a nossa vida, carpe diem, vive intensamente a sua vida, porque o amanhã é incerto. Então a gente sai de uma condição onde a gente tinha Deus como absoluto e que mesmo que a gente perecesse, não importa de que maneira fosse, o céu, a eternidade era uma certeza para nós. A ciência vem e começa a desmistificar tudo isso daí e trazendo que o propósito do ser humano é ser feliz e ter fartura. Entra então essa questão da prosperidade, né? Então entra um colapso de pensamento, né, na sociedade e vira uma bagunça. Com tudo isso, agora eu estou falando do período pós-moderno. Então, Deus é colocado em xeque, a existência de Deus, e a humanidade não passa a desacreditar nas figuras divinas e da igreja. Há uma intensa busca por felicidade pessoal. Por isso que hoje você tem, por exemplo, tem nos relacionamentos, nos casamentos, o seguinte. O casamento, as pessoas se separam porque elas dizem que elas não estão felizes. Se o casal, no caso o marido, ele não está se sentindo satisfeito com o relacionamento, então ele se separa. Da mesma maneira, a esposa também, porque nós estamos vivendo um colapso de princípios, porque os princípios eles foram sendo desmontados
por conta da ciência, por conta do humanismo. Então a igreja, hoje, quem pratica a sua fé, independente de qual seja, ele é considerado um religioso ou um supersticioso. Então a fé saiu da condição absoluta do ser humano e passou a ser uma área da vida dele que algumas pessoas acreditam e outras pessoas não acreditam. Então há um apagão de referências. Quando nós tiramos o Deus do centro da humanidade, não há referências. Não há referência de casamento, por isso que hoje cada um diz que existe uma maneira de viver, de casamento, estipula-se então várias maneiras de família, tipos de família. Por isso que hoje se questiona muito essa questão da sexualidade, cada um quer ser o que ele quer, o que ele sente que ele é, ele determina como a verdade para ele mesmo, então ele começa a estabelecer verdades que antes eram refutáveis pela fé, pela palavra de Deus. Hoje a fé é algo questionável, né? Pela humanidade, então já não é absoluta. Então começa essa bagunça. Deixa eu até ler aqui um comentário aqui da Bia, né? O Cacá entrou aqui. Ô Cacá, benção, velho. A Bia fala assim: as frustrações, as dificuldades fazem as pessoas não acreditarem por causa da maldade e tudo mais. Muitos dizem, se há esse Deus, por que ele não acaba com o mal, etc. Então, é exatamente, Bia. Porque as pessoas, então, começam a questionar Deus de todas as maneiras. Então, ela diz assim, se Deus existe, Deus é bom, por que acontece tanta maldade na Terra, no mundo? E nós nos isentamos da nossa responsabilidade. Por isso que eu intitulei esse nosso bate-papo aqui como modernidade, o caminho, né, que nos trouxe ao caos. Porque não foi Deus, ele falou assim, eu vou castigar esse povo e vou imputar um castigo sobre eles porque eu estou cansado, não tenho nada para fazer, vou amaldiçoar. Não, porque a humanidade foi fazendo escolhas erradas e chegou um ponto que ela está colhendo o quê? O fruto daquilo que ela escolheu. Deus ele estabeleceu na palavra dele o seguinte: se você obedecer, se você seguir esses princípios assim, 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 as bênçãos virão sobre você. Mas se você fizer assim, 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 haverá maldição sobre você. Então o que nós estamos vivendo só é o fruto das nossas próprias escolhas. Então o que nós temos, por exemplo, nas nossas igrejas, muitas pessoas chegam na igreja com um problema emocional, com um problema de casamento, com um problema financeiro, e ela acha que uma oração, que um óleo ungido vai resolver o problema dela. É lógico que Deus pode fazer um milagre, pode reverter a situação. Só que nós temos que perceber que a maioria dos nossos problemas, dos problemas das pessoas que chegam até a igreja, não é espiritual. Mas o que elas estão vivendo, além de ser problemas espirituais, são consequências das suas más escolhas. Alguém que escolheu mal um relacionamento, porque quando estava namorando não priorizou conhecer a pessoa, mas estava vivendo os prazeres da vida e o bem-estar de comunhão com aquela pessoa, ela casa e depois ela descobre que é um monstro com quem ela casou, não é culpa de Deus. É culpa dela, porque ela não considerou muitas coisas que eram importantes quando ela estava namorando. Porque estava pensando o quê? Estava pensando em andar de mão dada, ir no cinema, estava pensando em fazer sexo ou passear, mas ela não pensou, por exemplo, que ela tinha que conhecer, porque essa pessoa ia ser alguém que ele ia conviver a vida toda. Então, o que nós estamos vivendo hoje é um castigo de Deus? Eu acredito que sim. Mas não porque Deus acordou agora e decidiu que vai castigar o povo. Porque chegou um ponto que tudo aquilo que nós plantamos de incredulidade e de maldade na terra transbordou e hoje nós estamos colhendo fruto das escolhas erradas que a humanidade fez. Então a humanidade abandonou Deus, né, em um período da história, dando crédito à ciência e dando crédito que a sua salvação e a sua felicidade estava o quê? No resultado dos meios de produção, na fartura, no conforto. Só que hoje nós temos conforto, nós temos dinheiro, nós temos a tecnologia e nós não somos felizes. E aí você encontra alguém que mora numa periferia, alguém que passa dificuldade financeira, né? Que ela é plenamente feliz, bem-aventurada, mais do que feliz, porque ela tem paz no coração, porque ela encontrou Jesus Cristo. E você tem do outro lado alguém que é extremamente rico, mas ele acaba tirando a sua própria vida porque ele sente um vazio existencial dentro dele tremendo. Então, qual é o caminho que nos trouxe ao caos? O caminho da desobediência.
A modernidade, ela poderia ser algo tremendo e ela pode ser usada de maneiras tremendas. Por exemplo, na Torre de Babel. O povo desenvolveu uma tecnologia em comunhão poderosa, mas usou isso para ser igual a Deus. E toda vez que alguém acha que é autossuficiente e que pode ser igual ou melhor do que Deus, essa pessoa é confundida, como foi a geração da Torre de Babel. Então a humanidade, ela desacreditou em Deus, ela confiou na ciência e a ciência também, ela decepcionou a humanidade. E agora nós vivemos um período pós-moderno, onde as pessoas estão extremamente confusas, desoladas e como a Bíblia fala, como ovelhas sem pastor, totalmente perdidas. Então o que acontece quando a gente tira a referência? Tem uma frase de Dostoiévski que diz assim: quando Deus não existe, tudo é permitido. O que nos mantém, o que mantém um cristão na rédea, o que mantém um cristão vivendo uma vida ainda vamos assim dizer, correta, é o que? A fé. Saber que nós podemos, por exemplo, ter acesso ao céu, à eternidade, como também a gente pode ir para o inferno. Muitas pessoas vivem a sua fé com medo do inferno. Então, o que acontece? Quando então a pós-modernidade aflorou, essa geração que nós vivemos hoje, desacreditada da fé e da religião, desacreditada da ciência e se autovalorizando, o humanismo se desenvolve de uma maneira extraordinária. Isso difundido na cultura de massa, ou seja, na mídia, nas artes, na cultura, de todas as formas. Então você vai ver aí, por exemplo, um cantor, ele hoje não está mais disseminando cultura, mas já está disseminando o que? Um meio de vida. Então você vai ter artistas que vivem vidas totalmente pecaminosas, totalmente tortas, e a sociedade ela absorve isso como algo que tem que ser assim. Porque ela vai fazer o quê? Vamos morrer logo. Morrer, vamos para onde? Não tem céu, não tem inferno? Então a gente tem que desfrutar nessa vida. Então a humanidade, na sua maioria, ela pensa dessa maneira. Então, chegamos aonde a gente chama de um caos. Porque a razão humana ela não é suficiente para se apropriar da verdade. Então ela decepciona a humanidade também. E o grande questionamento que a gente tem que fazer aqui, já caminhando para o final, é como que a igreja tem reagido a essas situações. Como que a igreja tem reagido a essas mudanças tão drásticas que nós estamos vivendo agora, mas agora é a colheita. Mas ela já vem se desenhando ao longo da história. Como que a igreja vai trazer esse retorno? Então, para concluir esse tempo aqui, esse bate-papo, eu não sei se você pode acrescentar também, deixa eu até acrescentar aqui uma colocação do Douglas. Doutor, lembrando que o coronavírus, segundo alguns pesquisadores, derivou da alimentação de morcegos, animais exóticos. Sim, né? Muito bem colocado aqui. Que esses animais que geram esses vírus que nós temos visto aí, por exemplo, gripe suína, gripe aviária, agora o coronavírus se confirmando que é de animais como morcegos e coisa e tal, doenças que vêm de ratos, doenças e tal. Todas essas doenças, Deus já na Bíblia, ele já trazia o ensinamento de que não podia consumir esses animais. Não podia consumir. Então, para quê? Para preservar justamente o povo destas coisas que nós estamos vivendo hoje. E mesmo quando no Novo Testamento Jesus, que ele vem trazer para nós a graça, quando até é muito simbólico ali a visão que Pedro tem dos lençóis que descem do céu lá dizendo o seguinte: pode comer porque eu abençoei, eu santifiquei. Então nós passamos a consumir muitos desses animais que antes eram proibidos. Não significa que pelo fato de Deus ter tirado o peso sobre essas coisas, não significa que nós podemos fazer. Porque o que a lei traz para nós é um ensinamento. O que a graça traz para nós é que a partir de agora a responsabilidade de decidir o que é certo e o que é errado está sobre nós, baseado naquilo que nós conhecemos, que é a palavra. Então, hoje, Deus não vai fazer um raio cair do céu sobre a cabeça de alguém que está pecando. Né? Os judeus acreditavam nisso, e muitas pessoas mesmo no Antigo Testamento nós vemos que a enfermidade
ou o rei que foi cometido de uma loucura, era por conta da desobediência, da idolatria, mas hoje não. Tem pessoas religiosos, pastores ou pessoas de outras religiões que são extremamente pecaminosos e Deus não castiga essas pessoas, porque vai chegar o dia do juízo final e vai haver esse julgamento. Então, muitas dessas pessoas não sofrem consequência ainda nessa vida. Então, voltando a essa questão do coronavírus aí, sim, nós vivemos uma consequência de uma desobediência? Não, porque a palavra dizia que não podia. Deus então liberou, mas deu a responsabilidade para o homem decidir o que pode e o que não pode, mesmo dando um padrão para nós, só que nós escolhemos o lado errado. Então Deus ele confiou ao homem o poder de decisão. Então Deus ele dá liberdade, o livre-arbítrio, para que nós possamos caminhar segundo aquilo que nós escolhemos. Só que da mesma maneira vem a consequência. Então, só para a gente sintetizar aqui, resumir essas eras. Olha lá, no período pré-moderno, então no período medieval, quem que era o centro da humanidade? Deus era o centro. E como que era a verdade? Quem era a verdade? A verdade era inquestionável. No período pré-moderno, nesse período medieval, tudo que a igreja dizia que era a verdade era absoluto e as pessoas acreditavam. A verdade era inquestionável. E quem questionasse aquilo que a igreja dizia era punido. Esse é o período pré-moderno. Entramos então no período moderno, que então agora o centro, quem é o centro? O centro deixa de ser Deus e o centro então agora se torna quem? O homem e a sua razão, as suas escolhas. Então o homem se torna o centro do universo com as suas decisões. E como que é a verdade? Como que a gente classifica o que é verdade? Aquilo que é provado. Então, antigamente, não se questionava Deus. A verdade era o que a Bíblia dizia. No período moderno, então, começou a se questionar Deus. E a razão veio à tona. Então, hoje, por isso que a gente entra em muita discussão. Ah, me prova, então, me prova isso, me prova aquilo outro. Tanto que a própria ciência também, no meio cristão, desenvolveu. E a arqueologia e outras ciências têm comprovado que a Bíblia estava certa em muitas coisas. Na biologia, na geografia, na ciência. A ciência está comprovando que aquilo que a Bíblia diz é verdade. Né? Muitas coisas ainda não foram descobertas, mas muitas coisas já surgem. Cidades que não eram citadas em nenhuma história, nada retratado na humanidade, mas a Bíblia dizia, se questionava, não, essa cidade não existe. Aí a arqueologia vai lá e desenterra um caco de um vaso que tem lá o nome do rei, o nome da cidade, que não estava escrito em nenhum lugar, mas estava escrito na Bíblia. É Deus sendo glorificado também através da ciência. Então, mas a ciência ela trouxe para a humanidade essa descrença, então trouxe para o homem a razão. Então hoje, por isso que a gente tem dentro das nossas igrejas, muitas pessoas questionando o tempo todo. E elas se tornaram frias, se tornaram coração de pedra, porque elas são movidas só pela razão, mas elas não têm conexão pelo Espírito. O que a Bíblia fala? Que aquele que fala em línguas, ela está falando diretamente com Deus, é o seu Espírito que está orando com Deus. Então todo ser humano que busca Deus ele tem que ter um equilíbrio da sua espiritualidade e da sua racionalidade. Se a gente for muito extremamente espiritual em tudo que a gente vai fazer, a gente vai se tornar irracional e emocional. Se a gente se tornar extremamente racional, a gente perde sensibilidade com o espírito. Por isso que a gente tem pessoas tanto que são muitos extrapolam espiritualmente e não têm sabedoria, e a gente tem pessoas que são extremamente racionais, só que não têm intimidade e não têm espiritualidade nenhuma. Qual que é o ideal para nós? O equilíbrio. Ser racional, mas a gente também está submetido ao mundo espiritual. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais, né? E como Ezequiel está falando, mesmo assim as pessoas não têm dado ouvidos à voz de Deus. É verdade. Por quê? Porque muitas dessas pessoas aqui da humanidade nem acreditam que Deus existe. Vai dar ouvido a quem? A um mito, a uma história, né? Quem não tem experiência real com Deus, meu querido, ele logicamente ele não vai crer na existência de Deus, né? Então nós saímos do período pré-moderno para o período moderno, onde então a ciência ela começa a questionar tudo. E chegamos no ponto de hoje. Nós vivemos um momento onde que o centro era Deus, o centro passou a ser o homem. Quem é o centro hoje? Não há centro. Qual é a verdade hoje? A verdade antes era absoluta, era Deus, era a palavra. Passou a ser questionada a verdade, então agora passa a ser provada pela ciência. Qual é a verdade hoje? Não existe verdade. Cada um tem a sua verdade.
A verdade ela é relativa, que se diz por aí. E você vai ouvir muito essa frase: você fica com a tua verdade, eu fico com a minha verdade. Por quê? Porque não tem um padrão, não se tem um referencial, não se tem a Bíblia como padrão. E outra, nós olhamos para a Bíblia não para ouvir o que a Bíblia tem para dizer, mas nós vamos para a Bíblia para tentar buscar na Bíblia aquilo que satisfaz o nosso coração. Então isso tanto acontece quando eu leio, quando pode acontecer quando eu vou pregar. Eu posso trazer a Bíblia não como voz de Deus, não como palavra de Deus. Eu trago a Bíblia como aquilo que satisfaz o que o meu coração está desejando. Porque a minha cosmovisão está comprometida com a minha carnalidade. E nós precisamos, então, sair desse caminho de caos e nos submeter à vontade de Deus. Como que eu posso me submeter à vontade de Deus se eu não conheço a vontade de Deus? Então, o objetivo desse bate-papo que eu quero encerrar já, e eu vou encerrar depois da minha conclusão aqui, minha consideração final. Se você então quiser fazer uma pergunta ou quiser fazer um acréscimo aí, alguma colocação, digita aí, me ajuda aí, né? Que daí eu vou fazer minhas considerações finais, então encerro se não tiver nenhuma participação, nenhuma pergunta, nenhuma colocação. Eu sei que tem uns caras muito fera aí participando. O Dodiga tá aí, o Kaká, o Douglas, tem uma galera aí, não vi mais quem tá entrando, o Ezequias, né? O Nath, pode colocar aí. E senão a gente vai concluir aqui para não ficar muito longo nessa conversa. Então, o que acontece? Chegamos a esse ponto. Não foi porque foi o acaso, não foi porque simplesmente decidiu Deus que ele vai castigar a humanidade, mas porque durante os anos, as décadas e os séculos, a humanidade se distanciou de Deus e da sua palavra e passou a buscar então suprir os seus desejos e aquilo que está no seu coração. Então nós chegamos a um ponto onde que nós estamos colhendo o fruto da nossa desobediência e da nossa má escolha. E se o caminho que nós percorremos nos trouxe ao caos, o caminho de volta para Deus, para restaurar, quem é Jesus Cristo. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que, infelizmente, para alguns, esse caminho já está ficando cada vez mais estreito e impossível de ser alcançado. Principalmente quando se cumprir aquilo que diz as Escrituras, que Jesus ele vai chamar a igreja e, através do arrebatamento, se encontrará com ela nos céus. Quando isso acontecer, não haverá mais caminho. Então agora é a hora do arrependimento. Agora é a hora de nos voltarmos para Deus. Eu não acredito que dá para a gente reverter esse processo. Não dá para reverter o caminho que a humanidade tomou. Mas nós podemos mudar o nosso caminho, o nosso destino. Mas você fala, pastor, mas está indo todo mundo por esse caminho. Mas como já dizia tua mãe, você não é todo mundo. Nós não precisamos seguir o caminho e o curso do mundo. Pelo contrário, o que a Bíblia vai nos ensinar o tempo todo é justamente para a gente não nos conformar com o mundo. Como Paulo ensina lá em Romanos. Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Então o meu desafio para nós hoje é a gente fazer o quê? Imagina que um trem está em movimento e está indo em direção ao abismo. E o que a gente precisa fazer é pular desse trem para nos salvarmos. Agora vai se machucar, você vai perder muita coisa, mas não vai cair no abismo. Então, amados, igreja, agora é a hora de, como igreja, sair do curso que o mundo está seguindo e decidir caminhar segundo o caminho que Jesus Cristo propôs para nós na sua palavra. Um caminho de santidade, um caminho de compromisso com a palavra. Porque agora, esses pensamentos aí modernos, tá cheio na igreja. Dentro da igreja tem pessoas que não acreditam mais em Deus, não acreditam mais em espiritualidade, não acreditam mais no mover de Deus na terra, não acreditam mais em milagre. Tem desacreditado o mover de Deus dentro da própria igreja. Porque são pessoas contaminadas pelo mundo, pelo humanismo, pela mente, pela razão. São pessoas que estão dentro da igreja sendo enganadas pelo seu próprio pensamento, pelo seu próprio coração.
Exatamente, Bia, ir na contramão do mundo. E diz que nos últimos tempos, né, quando levantar o anticristo, aquele que não, né, não for ali no arrebatamento, se ele quiser continuar na contramão do mundo, ele vai estar correndo risco de morte e provavelmente vai morrer, né? A Silene, ô Silene, saudade de você, bênção. Ela diz assim, pastor, acho que mesmo involuntário nós temos tremor a Deus. Isso se dá quando um ateu peca e teme a mão de Deus. Sim, mas muitas vezes, esse é o ponto, e concordo com você, pessoas têm medo de Deus. Eu posso até dizer que elas nem têm medo de Deus, elas têm medo do inferno. Por exemplo, como um filho, quando faz alguma coisa errada, ele continua amando a mãe, só que não tem medo da mãe, tem medo do que ela pode fazer com ele. Então, o medo é da consequência. O que nós temos então, aí eu deixo uma pergunta para você, será que é válido alguém se aproximar de Deus por medo? Ou será que nós devemos nos aproximar de Deus por amor? Será que se alguém chegar para você e falar assim, se você continuar casado, eu te mato. Então você tem que abandonar sua família, senão eu vou tirar a tua vida. Então você abandona a sua família por medo ou você morre por amor? Que essa é uma questão que nós temos que fazer. Nós confundimos medo com temor. Medo você tem medo da consequência daquilo. Temor é respeito, honra. Quem tem medo não ama. Quem tem temor ama tanto que respeita extremamente aquela pessoa. É respeito, é honra. Então nós temos pessoas que têm medo de Deus pesar a mão, exatamente, como a Silene falou, involuntariamente. Porque, irmãos, todo mundo, né? Agora é modo dizer que é ateu. Tem muita gente, até nas redes sociais, se isentando, dizendo que é ateu. Mas, querido, a própria palavra diz lá em Provérbios que Deus colocou a eternidade, o desejo da eternidade dentro do homem. Todos nós desejamos a eternidade. Todos nós desejamos nos encontrar com Deus. Só que muitos de nós confundimos esse desejo de encontrar com Deus tentando suprir com coisas do mundo. Uma coisa que eu gosto de dizer, por exemplo, já para a gente encerrando, no Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, ele todo dia, no pôr do sol, na viração do dia, ele visitava o homem e a mulher. Ele tinha um momento de intimidade, de comunhão com o homem e a mulher ali. E se você parar para perceber, o momento romântico que nós temos assim, né, como símbolo, é o pôr do sol. Um casal vendo o pôr do sol. É lindo, é maravilhoso. Mas o que é isso? Se você for numa praia, numa montanha, e você vê o pôr do sol sozinho, o seu desejo é de ter alguém, um amor. Não é o teu filho, o pai. É de ter um amor com você. Uma esposa, um marido, um namorado, uma namorada. Porque é um ar romântico. Mas esse desejo romântico não é carnal. É um desejo para se encontrar com Deus novamente. Então nós confundimos o nosso desejo de eternidade, o desejo por Deus, por desejo carnal. Então quando o homem tira Deus do centro do mundo e coloca a razão no centro do mundo, ele vai se frustrar totalmente. Porque não é possível alcançar felicidade plena fora de Deus. A Ruth colocou aqui assim: até que ponto é possível se manter no meio termo entre aquilo que você pode colocar a palavra e você deslocar sem ter responsabilidade daquilo que está sendo dito? Ou nos tornamos responsáveis pelo que está acontecendo quando temos a chance de corrigir? Então, tudo que nós fazemos, eu acredito que toda escolha que nós fazemos tem uma consequência. Só que existem consequências reparáveis e existem consequências irreparáveis. É onde entra aquela questão do pecado, o pecadinho, o pecadão. Acredito que existe uma diferença de pecado, né? Eu falo muito isso na igreja. Existem 3 tipos de pecado, né? Que é o pecado, né? A iniquidade e a transgressão. O pecado da inocência, a transgressão é aquele pecado consentido, mas que há arrependimento, é a iniquidade, onde a pessoa já está contaminada totalmente pelo pecado. E cada um desses pecados tem uma consequência. Tem o pecado que a consequência dele, por exemplo, é uma surra.
Uma multa, avançar o sinal vermelho é um pecado. Qual é a consequência dele? Uma multa. Vou perder dinheiro. Existe pecado que vai me levar à prisão, é uma consequência, mas existe pecado que leva à morte. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que pensar antes. Por isso que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Por isso que até quando a gente vai fazer um voto para Deus, a gente tem que pensar antes de fazer, para não ser um voto de tolo, porque a partir do momento que a gente faz, a gente tem que honrar o voto que a gente fez. Quanto mais para cometer um ato, um delito. Então, só que muitos desses atos que nós cometemos dá tempo de voltar atrás. Muitos deles não. A consequência, ela pode ser para toda a vida. Por exemplo, alguém que avançou um sinal vermelho e bateu num carro, ele pode ficar paralítico para toda a vida. A consequência, Deus não é obrigado a curar esse camarada. Agora, existe consequência que é eterna. O pecado traz consequência eterna. Aí não tem mais volta. Aí não dá para se arrepender mais quando a trombeta soar e Jesus chamar a igreja. Por isso, a hora de arrepender é agora. A hora de tomarmos um rumo na nossa vida é agora. Porque o dia e a hora que o Senhor vem, ninguém sabe. Então, gente, eu não vou estender mais aqui, eu acho que é o suficiente, a gente pode voltar. E eu gostaria até de convidar vocês, a minha intenção é fazer pelo menos toda terça-feira, nesse horário, um tempo assim, trazendo um assunto diferente. E tanto eu posso trazer como vocês podem sugerir um assunto para a gente trabalhar aqui. Hoje eu estou fazendo sozinho, mas eu posso ter alguém aqui comigo também fazendo, né? E a gente tratar de assuntos que são relevantes para a nossa vida particular, ou para a igreja, ou para a sociedade. A gente tem que começar não só pensar, mas expor esses pensamentos. Então eu queria deixar encerrar esse tempo dizendo o seguinte: o caminho que a humanidade trilhou foi um caminho errado. Então nós estamos escolhendo o caos, mesmo que trouxe muitos benefícios para nós hoje. Só que é o seguinte, eu comecei essa fala lendo o texto de Atos, que Davi, tendo servido a sua própria geração, descansou. É tempo de nós fazermos a diferença da nossa geração. Precisamos ser diferentes, precisamos ser bom exemplo, precisamos dar bom testemunho na nossa geração, enquanto nós estamos vivos, porque Jesus, ele se manifesta através de nossas vidas. Amém? Então, se a humanidade escolheu um caminho errado que nos trouxe ao caos, a partir de hoje ou desde sempre, como igreja, devemos escolher o caminho do conserto. O caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não acredito, volto a dizer, que a humanidade voltará ou será restaurada por conta do agir do homem. Não acho que tem mais volta. Mas eu acredito que os fiéis, os filhos de Deus, mesmo sofrendo a consequência de estar na contramão do mundo, estes não vão perecer. Estes serão honrados pelo Senhor e recebidos pelo Senhor como filhos amados. E nós vamos ouvir da boca do nosso Senhor: sejam bem-vindos ao lugar que eu preparei para vocês. E eu quero que você esteja lá comigo. Então, fica firme na tua fé, fica firme com a gente, junto como igreja, nós chegaremos juntos, de mãos dadas, na presença de Jesus. Amém, pessoal? Acho que é isso, né? Saudade de todos vocês, saudade mesmo. Vamos deixar essa live aí um tempo ainda aí online, e você pode compartilhar com alguém se você achar interessante esse pensamento, isso que nós falamos aqui, né? Guarda essa palavra no seu coração. Quero te convidar para assistir os nossos cultos, as nossas lives. Pretendemos manter algumas lives aí durante o período, mesmo quando voltar, passarmos por essa situação. E é isso daí. Para a próxima semana, próxima terça-feira, peço que durante a semana aí você sugira, vamos falar sobre sexualidade, vamos falar sobre política, vamos falar disso aqui. E aquilo que não estiver diante do meu alcance, eu vou chamar pessoas aí que possam contribuir com a gente nesse processo aí. Amém? Deus abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe tremendamente e te honre. Amanhã às 20 horas estamos juntos aí assistindo nosso culto online, o culto de quarta Power. Sábado estaremos juntos, domingo é ceia. Oramos para que possamos estar juntos ceando. Se não, Deus já tem falado algo no nosso coração, vai ser algo muito bacana. Quem é multiforme sabe que nós somos criativos, vai ser algo muito especial na ceia, então aguarde com expectativa, vai ser bênção e tem coisa tremenda para nós. Deus abençoe. Que Deus te dê uma noite de descanso maravilhosa. E se você quiser me chamar eu e a pastora para a gente tomar um cafezinho, mesmo que você sentado do outro lado da mesa, a gente do lado de cá, a gente vai tomar um cafezinho, comer um bolinho, vai orar pela tua vida.
e vai te abençoar com certeza. Tá bom, queridos? Deus abençoe e uma noite de descanso, né? Estamos com saudade de reunir como igreja. Está sendo muito difícil, gente, estar longe da igreja, mas Deus vai nos dar a oportunidade novamente de estarmos juntos, tá bom? Deus te abençoe, um bom descanso e até a próxima.